O anjo do Senhor apareceu para João, trazendo para ele uma carta, falando sobre aquilo que estava acontecendo e aquilo que iria acontecer. Esse é o resumo do início do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre aquilo que Deus estava falando para cada uma das 7 igrejas de Apocalipse. Sabemos que, com exceção de uma, as outras 6 elas são reprovadas sempre por algo que elas estavam fazendo. E a gente pode aprender a como não fazer, não seguindo o exemplo delas. Vem para um dia de muito aprendizado, vem para o Bíblia em um Ano. Eu sou Leandro Machado e é um prazer ter você aqui. Se você é novo no canal, já deixa o like, já se inscreve, deixa o sininho. Se você está aqui comigo desde o início, fala aqui embaixo nos comentários: pastor, eu estou firme e forte. Nós vamos assim até o fim, porque nós estamos comprometidos em ler a Bíblia completa nesse ano. Então bora lá, começando de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1. Eu vou ler na nova versão transformadora. Você pode pegar a Bíblia que você tem, ou simplesmente aumenta o som para ouvir, tá bom? Bora lá, Apocalipse 2:1, e ele diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja que está em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. E aqui ele já trouxe, né? Ele disse que as 7 estrelas eram os 7 espíritos das igrejas, 7 anjos na realidade, e os 7 candelabros eram as 7 igrejas representadas na visão de João, tá bom, gente? E ele diz assim, verso 2: sei de tudo o que faz e vi seu trabalho árduo e perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobri que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Então, o erro deles é isso, abandonar o amor. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Do contrário, virei até você, tirarei o candelabro do lugar entre as igrejas. Mas há isto em seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como também eu odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso. 8. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Verso 9. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. E um texto conhecido diz: ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da morte. 12. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Pérgamo, e essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está, no trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé e, enfim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, contra você tem algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele me instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nele estará cravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Verso 18. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Tiatira, e essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Sei de tudo o que você faz, vi o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas as coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela o tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei os seus filhos que estão nas igrejas, e esses saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem.
Verso 24, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade todas vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente aos que já têm, ao que já tem até que eu venha, ao vitorioso que me obedecer até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro, e despedaçará com vasos de barro, ele terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente vai parar aqui em Apocalipse, porque agora a gente vai para Neemias, né? Nós estamos lendo sempre 3 livros, né, por dia, um pouquinho de cada um, e a gente vai continuar aqui com o plano de Neemias agora, na reconstrução do templo, tá bom? Templo não, do muro de Jerusalém. Bora lá então aqui, Neemias, capítulo de número 3, ele diz assim: então o sumo sacerdote Eliacibe e outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar e reconstruíram um muro até a torre de Sem, e que também consagraram até a torre de Hanael. Os habitantes da cidade de Jericó passaram a trabalhar ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída perto dos filhos de Racená. Colocaram as vigas, levantaram as portas, puseram os ferrolhos e as trancas. Merimote, filho de Urias, neto de Alcós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Bequias, neto de Mesezabel. E mais adiante Zadok, filho de Baná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores das construções. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas, puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias de Gibeon, Jadom de Meranote, homens de Gibeon e homens de Mispa, cidades de autoridade do governador da província oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Harias, Orives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Hananias, fabricante de perfumes. Todos eles reconstruíram de Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ugur, governador da metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro, no trecho seguinte. Gedaías, filho de Harumaf, consertou o muro da frente da sua própria casa. Do lado dele estava Ratus, filho de Razebenéias. Em seguida vinham Malquias, filho de Harim, Rassub, filho de Pati-Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salom, filho de Galões, e as suas filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salom era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa sob a liderança de Hanum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram 450 metros seguintes do muro até a porta de esterco. Os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Raquerem. Ele o reconstruiu e levantou as portas e colocou os ferrolhos e as trancas. Olha que legal, todas as tribos, os representantes, os grupos começaram a ficar responsáveis por pequenas partes, sabe? Isso é a beleza das coisas. Quando a gente distribui as tarefas, quando mais pessoas estão engajadas, nós conseguimos fazer coisas, ter grandes resultados que sozinhos nós não poderíamos ter, né? Então se engaje em algo, né? A obra da sua igreja, em um projeto social, para que juntos nós possamos ser mais fortes, né? Verso 15, os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e colocou o ferrolho nas trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei. Reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi, e do lado estava Neemias, filho de Rasbude, governador da metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente aos túmulos da família de Davi até o reservatório de água, até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinha Razabias, governador da metade do distrito de Keila, representando seu distrito. No trecho seguinte, trabalharam seus parentes, liderados por Binui, filho de Renadad, governador de outra metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispa, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente à sua subida para a casa de armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou o grande zelo, o trecho da esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Meremote, filho de Urias, neto de Racós,
reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliacibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Hassub consertaram o trecho em frente às suas casas. Azarias, filho de Mazias e neto Ananias, consertou o trecho do lado de sua casa, e em seguida vinha Binui, filho de Henadad, que consertou o trecho desta casa desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro até a torre do palácio real. Ao lado do pátio da guarda, ao lado dele estavam Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que moravam na colina de Ófel, que consertaram o muro até o lugar em frente à porta das águas, a leste da torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho, desde o lugar em frente à grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da casa dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou um trecho do muro em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente à sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, e hoje guarda da porta oriental. Hananias, filho de Selemias, até que estou lendo bem, é só um nome estranho, né? Misericórdia, nem engasga que sai de vez em quando. E Hanum, sexto filho de Zalef, consertaram o trecho seguinte. Enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente onde ele morava, Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas dos servidores do templo e para os negociantes em frente ao portão da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina, e os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Gente, a gente aprende algo fantástico aqui. Tem muitas coisas que só acontecem quando um líder de fato se levanta. Talvez Deus esteja querendo te usar para começar coisas, criar projetos, levantar ministérios, e ainda não aconteceu porque você não está se levantando. Eu oro para que a ousadia se manifeste na sua vida, para que tudo aquilo que Deus planejou aconteça. Bora lá então agora para Salmos 97. Bora lá, vamos pegar aqui Salmos 97. E o salmista está inspirado falando das coisas de Deus, né? E ele diz assim: o Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Verso 2: nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base do seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados aqueles que adoram os ídolos, os que contam vantagem dos seus deuses inúteis. Pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou todas as cidades de Judá, exultando por causa da sua justiça, e diziam: ó Senhor, pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, e és exaltado muito mais acima do que todos os deuses. Vocês que amam o Senhor e odeiam o mal, ele protege a vida dos seus fiéis e resgata eles das mãos dos perversos. A luz brilha sobre os injustos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem o seu nome. Querido, nós precisamos ter de fato no nosso coração esse desejo de louvar e engrandecer o Senhor. Problemas podem se levantar, mas Deus vai te livrar, como a gente acabou de ler. O que é que me chamou a sua atenção? Foi o texto de Salmos? Foi a história onde cada um estava fazendo a sua parte na reconstrução do muro? Ou foi aquilo que Deus começou a falar, para João escrever, repreendendo cada uma daquelas igrejas, mostrando os erros, mas mostrando que se arrependessem, iriam desfrutar de algo melhor? Escreve aqui embaixo para mim, eu vou ficar muito feliz de ver. E, gente, compartilhe esse vídeo com alguém para que as pessoas sejam mais abençoadas do que elas já estão sendo ao ler a Bíblia e ouvir aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, obrigado pela leitura, obrigado porque o teu Espírito, Pai, sempre tem algo novo para falar ao nosso coração. Eu oro mesmo para que o Senhor possa nos inspirar a praticar essas verdades e assim, vivendo de uma forma digna, com caráter, praticando a tua palavra em todas as áreas, nós possamos brilhar a sua luz nesse mundo. Declaramos mesmo, Pai, cura, saúde, provisão sendo multiplicado sobre a vida dos meus irmãos, para que nós possamos, Pai, fazer a diferença no mundo que nós estamos vivendo. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, querido. Coisas boas de Deus vão acontecer porque você está sendo fiel. Então continue aqui comigo todos os dias lendo e nós vamos, querido, completar com excelência aquilo que Deus colocou no nosso coração. Um grande abraço e eu te espero no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.